Jesus não tinha... Ninguém conhece o rosto de Jesus. E eu não quero saber como é que é. O que me importa, a Bíblia diz, bem-aventurado naquele que não viu, mas acreditou. Eu acredito que Ele é o Senhor, Ele morreu por mim, Ele foi crucificado para mim, Ele ressuscitou e eu estou à espera um dia Ele voltará e eu irei junto com Ele. Ponto final. O resto não me importa. Se o rosto saiu do céu e Ele diz, se alguém não acreditar na mensagem do William Branham, está perdido. Ok. Agora, voltamos acerca dos apóstolos. O pastor disse que os apóstolos são aqueles que Jesus escolheu. Uhum. E o Paulo substituiu Judas Iscariote. Talvez fosse essa a intenção. Não sei se Deus tinha esse plano. A Bíblia não afirma. Não afirma. Mas Paulo é chamado de apóstolo. Primeira carta dos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Uhum. A Bíblia diz: e alguns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em seguida lugar profetas, em terceiro doutor, depois milagre, depois dos dons de cura. Tem outra versão que diz que ele estabeleceu apóstolos, profeta, evangelista, doutor e pastor. Uhum. Agora, quando nós, neste debate que nós temos aqui, quando nós estamos a dizer que os profetas já não existem, eu entendo que nós estamos, de um lado, estamos a ignorar também o que a palavra de Deus orienta. Ok. Onde é que está? Eu entendi sua pergunta. Então vamos por partes. Uhum. A primeira delas você disse assim: os americanos trouxeram um problema para nós. Eu não entendi qual é o problema que eles trouxeram. Estou tentando entender. Você disse que houve as centúrias silenciosas quando eles esperavam um profeta. Isso só apareceu em Brahma. Mas espera aí. As centúrias silenciosas foram antes de Cristo, antes de João Batista, antes dos apóstolos. Então, se alguém acha que não houve nenhum profeta das centúrias silenciosas até Brahma, é porque nunca leram a Bíblia. É porque desconhecem a história de Cristo, de João Batista e dos apóstolos. Então, eu não sei qual é o link que há entre ele e os 4 séculos onde não houve a voz profética. Porque depois já veio um monte de profetas. Com relação aos dons espirituais que você está mencionando, claro que Paulo menciona a uns constituiu Deus como apóstolos e profetas. Deus constituiu. Agora, o que eu estou fazendo aqui é uma separação entre o dom profético de profetizar e o fato de ser um profeta de Deus. São coisas diferentes. O que é o dom de profetizar que o apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios 12, que você leu, e também em Efésios 4? É aquele que prega a palavra de Deus. Esse tem um dom de profetizar. Eu disse isso aqui outro dia. Se o profeta é o porta-voz de Deus, quando eu prego esse livro, eu sou um profeta nesses termos. Agora, eu estou me referindo a um profeta nos termos de que ele recebe revelação sobrenatural e ele traz um conteúdo sobrenatural, que só pode ser trazido se houvesse uma intervenção divina. Então não importa quem se levante, como Brahman, como Joseph Smith, tido pela igreja mórmon como profeta, pode se levantar quantos forem. O que eu tenho que fazer? Pegar esses testes e aplicar a qualquer pessoa. Se ele passar em todos os testes, ele pode ser considerado um profeta. Agora, o dom de profetizar, que Paulo fala na sua lista de dons espirituais, não tem a ver com receber conteúdo como Paulo e Pedro receberam, por isso eles são chamados lá de apóstolos. Então, esses pregadores de hoje, e qualquer um de nós aqui que prega a palavra, torna-se um profeta de Deus, mas não no sentido de receber uma revelação e uma orientação de Deus de escrever o que veio revelado e transmitir em circunstâncias específicas. Então, há essa diferenciação. Então, eu não estou dizendo de que hoje não existe o dom de profetas e apóstolos na igreja. Só que, ao mesmo tempo que Paulo dá essa lista,
Quem no Novo Testamento é chamado de apóstolo? Além dos 12 e Paulo. Quem é chamado de apóstolo? Se havia então a instituição de apostolado dentro da igreja, por que não tem mais nenhum apóstolo no Novo Testamento? É porque esse dom de que Paulo está falando não é no sentido dos 12, mas agora é no sentido de ser aquele que leva a palavra. Lembra que eu falei do significado do apóstolo? O discípulo é o seguidor, o apóstolo é o enviado. Só que o Novo Testamento não vai usar para ninguém o termo de apóstolo. Ao apóstolo Gaio, ao apóstolo não. Vai falar lá o discípulo, ao presbítero. Apóstolo ficou restrito aos 12. E a Paulo, que o próprio Cristo chamou e fez dele um apóstolo. Então é por isso que eu acho que há uma pequena diferença. Entendeu? Tudo bem, pastor. Os mensageiros, eles também têm livros. Sim. Tem livro que dizem que o William Branham escreveu. E eles, uma das profecias que ele tinha dado é do acontecimento de 11 de setembro. Dizem que William Branham já tinha profetizado. Eles também dizem que já havia sido profetizado o 11 de setembro por aquele da Idade Média. Sim. Como é que é o nome dele que eu acabei esquecendo agora? Que era um químico também. Tornou-se famoso, a BBC fez documentários a respeito de Nostradamus. Sim. Agora, eu tenho um livro da profecia de Nostradamus. Você sabe qual é o problema? Uma diz assim: o mundo será envolvido numa grande confusão. Uma nação vai começar a guerrear contra a outra. Aí pega-se isso, isso aqui se cumpriu lá no Iraque no ano tal, tal, tal. Que profecia é essa? Então, existem textos generalistas que as pessoas aplicam o que eles querem. Eu estou falando de coisas específicas. Aqui das profecias que eu li, nenhuma delas é subjetiva. São profecias específicas. Isso causa isso. Isso faz isso. Ela, por exemplo, ela predisse a guerra civil americana. Ela disse: o nosso país logo vai entrar em guerra. O Sul vai guerrear contra o Norte. Ninguém falava em guerra quando ela disse isso. Daqui a pouco estourou a guerra americana. Estou falando de coisas específicas. Agora, você pega, eu não conheço os escritos de Branham, você pega eles e aplica os testes. Se ele passar em todos os testes, ele pode ser considerado um verdadeiro profeta. Nós temos que simplesmente aplicar os testes. Então, a porta não está fechada para ninguém. Aí eu volto à pergunta inicial. Se eles trouxeram algum problema, qual é o problema que eles trouxeram? Basta eu saber lidar com isso. Basta eu comparar tudo à luz da Bíblia. Tudo tem que ser comparado à luz da Bíblia. Vou dar um exemplo que eu já mencionei. A igreja Mormon acredita que Joseph Smith é o seu grande profeta, que foi o fundador da igreja. Mas é um homem que em vida teve várias mulheres. Eu pergunto, pode ser ele profeta de Deus? Ele simplesmente não passaria no teste bíblico, que é o teste dito da poligamia. Então, eu estou declarando profeta, ignorando a Bíblia. Então, eu tenho que pegar a Bíblia e aplicar os testes. Se a pessoa passar, ela pode ser um profeta. Pastor, e quando a Bíblia nos fala dos 5 ministérios? A Bíblia não fala de 5 ministérios. Ela fala de 30 dons espirituais. Agora, Paulo, parece-nos que ele faz uma separação entre 2 dons. E em Efésios capítulo 4, ele vai mencionar 4 dons que nós chamamos de dons de capacitação. Apóstolos, profetas, mestres e doutores. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.